Pois bem, o capítulo 7 em especial, ele traz uma visão de Daniel, falando sobre sucessão de impérios, onde ele vai ver um leão alado, um leão com asas, um urso com um lado maior que o outro, um lado que se agiganta em relação ao outro, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e finalmente um quarto animal, que é um animal terrível, espantoso. Daniel não conseguiu definir o que era esse animal, mas era um animal terrível, espantoso, que tinha dentes de ferro, que destruía tudo e que tinha 10 chifres. E o que acontece? No meio desses 10 chifres subia um chifre pequeno que acabava se tornando mais forte e derrubava inclusive 3 dos outros chifres, e ele se tornava um chifre muito arrogante, passava a perseguir o próprio povo de Deus. Cada um desses animais representava um reino, um império, né? E que os chifres também representavam reinos, reis, impérios, poderes, né? Então, o chifre pequeno que surge no quarto animal, no fim das contas, ele é algum poder que surge após a fragmentação do Império Romano. Historicamente, nós conseguimos perceber que acontece depois de 476. Você tem as invasões bárbaras, Roma, pelo menos a parte ocidental de Roma, é fragmentada, e dali surge o que se tornariam os países europeus que nós conhecemos hoje, ou muitos dos países europeus que nós conhecemos hoje. Esse então é o contexto de Daniel 7, dentro de um contexto maior do livro de Daniel. Agora é importante a gente entender em que contexto esse juízo aparece. Então, vamos lá. O capítulo 7 de Daniel é um capítulo em que o profeta Daniel recebe uma visão. Todo julgamento possui pelo menos 2 partes principais. Não tem como você ter um julgamento em que você não tem a parte, o lado ofensor ou supostamente ofensor e o lado supostamente ofendido. Isso é a estrutura de qualquer julgamento. Nesse juízo, existem 2 partes que são julgadas. A primeira parte é o chifre pequeno. O chifre pequeno é uma figura que aparece na narrativa de Daniel 7. Nós já vamos ver também o que isso significa. E a segunda parte seriam os professos cristãos, todos aqueles que se dizem cristãos, né? Tanto cristãos verdadeiros quanto cristãos falsos, cristãos só da boca para fora, né? Então, essas 2 partes seriam julgadas aqui nesse julgamento, nesse juízo que está em Daniel 7. Esse momento da história ocorre antes da volta de Jesus e ocorre, claro, no céu. Portanto, um juízo celeste pré-advento. Essa é a essência, esse é o âmago da doutrina do juízo investigativo. Eu vou começar pelo verso 9, vou até o verso 14 e depois vou ler do verso 20 até o verso 27. Por quê? Porque esses são os versos no capítulo 7 que falam sobre o juízo em si. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Então, a começar por esses 2 versos aqui, nós vemos que existe um ancião de dias sentado em um trono, que é um trono bem diferente de qualquer coisa que a gente já viu, né? Ele é um trono que tem chamas de fogo, ele é um trono que tem rios saindo de diante dele, rios de fogo, enfim. Fica bastante claro aqui que essa aqui é uma figura de Deus Pai. Eu não conheço nenhum cristão que interprete de uma maneira diferente, né? Então nós temos aqui Deus Pai sentado no seu trono, até porque esse trono aqui ele é muito semelhante com a descrição do trono de Deus em outras passagens bíblicas. Então não há dúvida aqui de que é Deus Pai. E existe aqui vários, né, milhares servindo, milhões, né, servindo a Deus Pai. Com certeza são seres celestes, porque se Deus Pai está em seu trono, então essa cena aqui se trata do céu, né, é um cenário que se trata do céu, né? Então nós temos aqui
a cena de um juízo celeste, né? Vai dizer aqui que além de ter milhares servindo, se inicia uma sessão do tribunal e livros são abertos, né? E aqui é uma coisa interessante, porque a ideia aqui parece ser de um processo judicial mesmo. Não é simplesmente Deus se levantando para dar uma sentença. Parece haver um processo judicial, porque a cena ela é muito detalhada. Então parece que a visão quer que o ouvinte ou o leitor preste atenção no processo em si, o que significa que existe um processo de análise, de avaliação, de investigação. É por isso que tem livros aqui. O que a gente pode entender aqui é que esse juízo que se levanta, ele vem aqui após Daniel ver essa sucessão de impérios, ele se levanta para julgar o chifre pequeno. O chifre pequeno é um poder que oprime o povo de Deus, é um poder arrogante e, portanto, ele precisa ser julgado. Então, o que dá a entender aqui é que esse juízo se levanta com esse objetivo. Mas vamos continuar a leitura agora dos versos 11 e 12 para a gente também continuar a explicação. Verso 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então, como nós podemos ver aqui, o texto fala realmente dos animais, fala do chifre pequeno e parece que ele está narrando aqui o que aconteceria politicamente ou geopoliticamente com esses reinos ao longo do tempo. E aí, para concluir esse primeiro bloco, vamos ler aqui os versos 13 a 14. Diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui também eu nunca vi nenhum cristão que discordasse que esse filho do homem aqui é Jesus Cristo. Ele se aproxima do ancião de dias no céu, nas nuvens, e recebe todo o poder, todo o reino, toda a glória. Se nós considerarmos que essa cena aqui, ela faz parte da cena do juízo, e parece ser o caso, porque o ancião de dias é citado no início e agora está sendo citado de novo, então nós podemos concluir que o juízo se inicia no céu, em algum momento da história, e após o início desse juízo, Jesus vai até o Pai, vai até o ancião de dias e recebe, por fim, todo o poder, o reino e a glória. E aqui a gente tem que pensar no seguinte: esse juízo, ele só vai começar, historicamente, em algum momento depois da fragmentação do Império Romano, que é quando vai surgir esse tal chifre pequeno. Esse juízo, ele acontece em algum momento depois que Jesus já veio aqui na Terra, já morreu, já ressuscitou e já ascendeu ao céu. Ou seja, quando Jesus recebe esse poder, reino e glória aqui, ele está recebendo no sentido concreto. Ou seja, o que nós temos aqui é uma cena que parece ser o fim desse juízo. O juízo se inicia, o chifre pequeno é julgado. Quando o chifre pequeno termina de ser julgado, então Jesus recebe todo o poder, o reino e a glória, e ele volta. Por que isso? Porque se o chifre pequeno é alguém que persegue o povo de Deus, e se o chifre pequeno é alguém que tem tanto poder, conforme a gente vai ver, então ele é alguém que está arrogando para si, talvez, o domínio, o poder, a glória, em várias questões. Ele está sendo o rei neste mundo, talvez. Então, apenas depois que ele é julgado, é que de fato Jesus recebe esse reino de volta, como se o reino fosse retirado do chifre pequeno, dado a Jesus, então Jesus volta. Agora a gente vai dar um salto para o verso 20, tá? Também quis saber, isso é Daniel falando, também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Então ele está falando daquele processo em que tem os chifres em cima do quarto animal, que é Roma, e aparece o chifre pequeno, ou seja, um poder que surge depois da fragmentação de Roma e que começa a se fortalecer mais do que os outros poderes.
E verso 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo que os santos possuíram o reino. Então olha que interessante. Aqui é dito que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos. Quando o ancião de dias veio e julgou, né, que é aquele juízo que aconteceu ali dos versos 9 a 14, então foi possível dar o reino para os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo possuíram o reino. Então, esse reino, no fim das contas, ele estava meio que na mão do chifre pequeno, que estava fazendo guerra contra os santos. Então, foi necessário fazer o juízo contra esse chifre pequeno para que os santos pudessem, então, tomar posse do reino. Então, é exatamente o que eu vinha falando antes, né? Quando Jesus recebe esse reino, é no momento em que ele pode voltar e então a gente pode receber, nós, os crentes verdadeiros, os que têm fé em Jesus, podemos receber a nossa herança, que é o reino de Deus. Então, primeiro há esse julgamento. E é por isso que esse julgamento ele acontece antes da volta de Jesus. É preciso haver o julgamento no céu para que então Jesus possa voltar e então esse reino possa ser dado a nós. Juízo celeste pré-advento. É interessante isso, né? Porque muita gente fala o juízo investigativo, o juízo celeste pré-advento, ele não tem nenhuma base bíblica. Veja, tá aqui, eu tô lendo o texto e tá muito claro aqui. Então ele disse, o quarto animal, que é Roma, será um quarto reino na terra, viu? Um reino, um império, que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés e fará em pedaços. É a característica de Roma, de fato. Foi um império muito mais poderoso que os outros que vieram antes. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Esse rei que se levanta é o chifre pequeno. E é importante a gente entender aqui que a palavra rei e a palavra reino, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, elas se confundem, tá? Ou seja, rei e reino é a mesma coisa. Então, quando ele fala rei, é reino, tá? É claro, os reinos eles têm um rei, o rei está à frente do reino. Por isso que as palavras se confundem, mas ele está falando sobre um reino, sobre um império, sobre um poder, sobre um estado, tá? Esse é o ponto. Então não necessariamente é uma pessoa, tá? Ele está falando aqui de uma instituição, de um poder. Ele, o chifre pequeno, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Verso 26, mas depois será instalada a seção do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. E o verso 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui, mais uma vez, reforça o que eu falei. Esse reino, que é de certa forma dominado pelo chifre pequeno, que aqui está fazendo guerra contra os santos do Altíssimo, magoando os santos do Altíssimo, e até por um período aqui, né, que é colocado um período de tempo, ele persegue o povo do Altíssimo, então parece que há um período de hegemonia aqui desse reino, né? Esse reino, ele perde esse domínio, essa hegemonia, né, depois que há o julgamento, né? Então esse julgamento no céu começa e por causa disso esse poder ele vai perdendo esse domínio. E é depois que esse juízo acaba que então nós temos Jesus voltando para dar o reino aos santos do Altíssimo, né? Então fica muito claro aqui que é um juízo celeste pré-advento. Quando Jesus volta e dá o reino aos seus santos, evidentemente esse poder já foi julgado e já foi condenado. Para que Deus, o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente, precisa de um julgamento? Para que ele precisa fazer um julgamento? Essa é uma pergunta interessante, porque veja, como eu já mencionei, essa passagem ela é bastante detalhada, ela fala sobre o juízo de uma maneira bastante detalhada. Não parece ser o caso dela apenas estar querendo dizer que em algum momento Deus vai se levantar e dizer, eu vou sentenciar o chifre pequeno. Não parece ser o caso, não parece ser a narrativa apenas de uma mera sentença, Deus se levanta e sentencia. Não, parece ser uma narrativa
parece ser uma narrativa de um processo jurídico, onde há livros, onde há avaliação, onde há investigação. Então a pergunta é, para que Deus precisa de um processo jurídico? Porque veja, Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas desde sempre. Então, ele já sabe que o chifre pequeno cometeu os pecados que cometeu. Ele sabe que o chifre pequeno é culpado. Aliás, ele sabe quem é o chifre pequeno, que o texto aqui não diz claramente quem é, né? Ele sabe quem é. Então, para que Deus precisa? Para que Deus precisa de livros, por exemplo, se ele tem tudo na memória e desde sempre? O que precisa ser analisado, o que precisa ser investigado? Isso não faz muito sentido. Um julgamento, um juízo, ele faz sentido para seres finitos. Ele faz sentido para seres que não são oniscientes. Mas ele não faz sentido para seres como Deus, ou melhor, para um ser como Deus, né? Deus é único, né? Não existe outro igual a ele, em natureza, em espécie, em essência. Então, para que serve esse juízo? E a resposta parece ser bastante óbvia. Esse juízo, ele não serve para Deus. O principal beneficiado desse juízo, ou o principal que precisa desse juízo, não é Deus. Deus já tem as sentenças na sua cabeça, na sua mente, desde sempre. Ele não precisa investigar. Ele não precisa observar as coisas, ele não precisa de livros para lembrar qualquer coisa, ele já sabe de tudo. Ainda que as criaturas elas tenham livre-arbítrio, elas possam escolher, Deus já sabe o que elas vão escolher. E, portanto, ele já tem as sentenças em sua mente, ele não precisa investigar. Ou seja, esse julgamento, obviamente, não é para benefício de Deus, ele é para benefício das suas criaturas. E quais criaturas? Bom, em primeiro lugar, aquelas criaturas que são mencionadas no próprio juízo. É dito ali que milhares e milhares, milhões e milhões servem ao Pai, servem ao Ancião de Dias. Se eles estão em um contexto de juízo servindo ao Ancião de Dias, que é o juiz, então eles estão participando do juízo, mas não participando como pessoas que estão sendo julgadas, né? Eles estão participando no sentido de auxiliarem nesse julgamento. Portanto, eles estão ali como seres que, de certa forma, julgam também. Eles avaliam o que está sendo feito, né? Isso não significa, claro, que esses seres eles têm autoridade para mudar as coisas, para tomar uma decisão diferente de Deus. Mas fica claro que, enquanto eles estão ali servindo a Deus, no meio do juízo, eles estão tomando notas de tudo, eles estão averiguando tudo, eles estão analisando tudo. Então, esse juízo, evidentemente, é para benefício desses seres, os seres celestiais. Quem são os seres celestiais? Principalmente os anjos, mas podem haver outros seres lá, inclusive Enoque, é dito pela Bíblia que ele não morreu, então ele pode fazer parte dos seres que estão nesse julgamento, avaliando as coisas. Você pode ter Elias, que a Bíblia também diz que não morreu, foi assunto ao céu, então ele também pode estar fazendo uma avaliação. Moisés também pode estar lá, né? Os adventistas acreditam que Moisés foi ressuscitado, né? Existem evidências bíblicas de que Moisés foi ressuscitado, tanto que ele apareceu no Monte da Transfiguração para Jesus, né? E nós não acreditamos, como adventistas, que foi uma conversa mediúnica, né? Que Jesus conversou com Moisés morto, né? Nós não acreditamos, inclusive, que a alma seja imortal. Então, se Moisés apareceu ali, ele foi ressuscitado. Então, esses seres são os beneficiados. O juízo, o julgamento acontece por causa desses seres. Ou seja, o que Deus está querendo com esse julgamento é ser transparente. Por quê? Por que Deus precisa ser transparente? Deus deve alguma coisa para as suas criaturas? Não, Deus não deve nada a ninguém. Mas ele é transparente porque a sua essência é de transparência. Ele possui a virtude da transparência. Por quê? Porque ele é justo. E o justo é transparente. Então, ele gosta de agir dessa maneira, faz parte da sua essência, ele age assim porque Deus é transparente, certo? Ninguém nunca vai ter qualquer possibilidade de ter dúvidas sobre como foi o julgamento de Deus, porque tudo estará aberto e escancarado. E é isso que se espera
de um juiz justo, do juiz mais justo de todos, né? O juiz supremo, que ele seja absolutamente transparente. Agora nós podemos voltar para a questão central. Quem é julgado aqui? É apenas o chifre pequeno ou também os professos cristãos? Bom, nós precisamos pensar o seguinte: um julgamento possui dois objetivos. Aqui eu estou falando de um processo de julgamento, não meramente da sentença, tá? Nós estamos trabalhando com a ideia de um processo de julgamento. Um julgamento possui dois objetivos. O primeiro é colocar todos os fatos na mesa, explicar tudo direitinho, e isso requer investigação. Todos os fatos precisam ser colocados de maneira muito límpida na mesa. O segundo é fazer a sentença a partir da investigação desses casos, a partir da colocação desses fatos na mesa. Então, esses são os dois objetivos de um julgamento. Para que as criaturas possam entender uma sentença que já foi dada por um juiz, eles precisam dessa parte investigativa. Então, é por isso que esse juiz ele possui livros, por exemplo. Esses livros são abertos para que eles possam ser analisados. Então, todo juízo é, por definição, um juízo investigativo. Essa é até uma redundância, né? A expressão juiz investigativo é uma redundância. Todo juízo é um juiz investigativo. Então, um julgamento precisa dessa parte avaliativa, precisa dessa parte de análise, dessa parte de investigação. Outro ponto que nós precisamos ter em mente é o seguinte: todo juízo possui pelo menos duas partes principais. A parte ofensora, aquela que cometeu a ofensa ou que cometeu o crime, e a parte ofendida, aquela que recebeu a ofensa, a vítima, né? E aqui vem o grande X da questão. Se há duas partes, o ofensor e o ofendido, quem é julgado? Só o ofensor? Só o ofendido? Ou tanto o ofensor quanto o ofendido? Quem toma parte no julgamento? Evidentemente, as duas partes são julgadas, os dois lados tomam parte no julgamento. Por quê? Porque se os fatos precisam ser colocados na mesa, se é preciso haver uma investigação para entender exatamente o que aconteceu, quem fez o quê, quem é o quê, quem está sendo acusado do quê, o que é verdade, o que não é, então os dois lados precisam ser julgados. Não é possível julgar um lado só, porque senão isso não é um julgamento, ou pelo menos não é um julgamento justo. Pense no seguinte: se há um indivíduo que está sendo acusado de um crime, ele pode estar sendo acusado e realmente ter cometido o crime, mas ele pode ser inocente. Ou ainda, ele pode ter cometido o crime, mas não exatamente da forma como a vítima está dizendo que ele cometeu. Então, esses fatos precisam ser investigados para que se chegue à veracidade do que realmente aconteceu, a verdade do que realmente aconteceu, para que os fatos sejam colocados na mesa. De igual forma, quando nós temos uma suposta vítima, ela pode ser de fato uma vítima, mas ela pode não ser, ela pode estar mentindo também. Ou ela ainda pode estar aumentando em relação ao que o réu fez. Talvez ela realmente seja vítima, mas o réu não fez exatamente tudo aquilo que a vítima está dizendo que fez. Isso também vai precisar ser investigado. Ou seja, os dois precisam tomar parte no julgamento, os dois lados precisam ser julgados, para que nós possamos definir se a vítima está dizendo a verdade, se o réu realmente é o ofensor, se houve realmente uma ofensa, se aquilo que está sendo colocado foi exatamente do jeito que está sendo colocado, e por aí vai. E é exatamente por isso que na cena nós temos livros sendo abertos. Esses livros sendo abertos simbolizam o processo de investigação, para que os fatos sejam entendidos da melhor maneira possível, para que as verdades sejam estabelecidas, para que os fatos sejam estabelecidos. Então é óbvio que quando o chifre pequeno é julgado, não é só o chifre pequeno que é julgado, é também o povo de Deus, ou o professo povo de Deus. Porque pense bem, se o professo povo de Deus não for julgado, como é que as criaturas que estão fazendo parte do julgamento vão saber que este professo povo de Deus realmente é o povo de Deus? Como que, por exemplo, vamos individualizar. Temos aqui o Joãozinho. O Joãozinho supostamente é um dos santos do Altíssimo e supostamente ele foi oprimido pelo réu, que supostamente é o chifre pequeno. Aqui tem um monte de pergunta que precisa ser esclarecida. O Joãozinho realmente é um santo do Altíssimo? Ou ele é apenas um professo cristão e na verdade é um cristão falso? O Joãozinho realmente foi oprimido pelo réu?
Ou não, isso também é falso, ele não foi oprimido? Será que, na verdade, ele é um falso cristão e ele não foi oprimido? Se o réu oprimiu o Joãozinho, será que, na verdade, isso foi justo? Será que o réu oprimiu o Joãozinho porque o Joãozinho mereceu? Porque ele era um criminoso ou um herege? Então isso também precisa ser julgado. O réu realmente é o chifre pequeno ou será que não? Será que ele não é? Né? O que o réu diz em relação a isso? Será que o réu, na verdade, diz assim, não sou o chifre pequeno? Né? É uma possibilidade também. E se no fim das contas o Joãozinho é um falso cristão, ele não é um santo do Altíssimo, de verdade, e o réu, na verdade, é um cristão verdadeiro? Será que, de repente, aqueles que estão sendo colocados como chifre pequeno são os cristãos verdadeiros e eles estão sendo acusados falsamente de ser o chifre pequeno? Será que, na verdade, os que estão sendo colocados como santos do Altíssimo não são de fato os santos do Altíssimo? Eles se colocam dessa maneira, mas eles são apenas falsos cristãos? Então tudo isso precisa ser averiguado, analisado, investigado para que os fatos sejam colocados na mesa. Senão, não é um julgamento. Não faz nenhum sentido que se faça um julgamento com o objetivo de que tudo seja colocado transparente e no fim das contas não se julgue os santos do Altíssimo. Então, aqueles que estão julgando tudo, eles não vão julgar para ver se os santos do Altíssimo são de fato santos do Altíssimo? E note que isso também é bíblico. A Bíblia ela fala que, de fato, todos nós daremos conta dos nossos atos para Deus. Ou seja, Deus vai nos julgar em relação a se a nossa fé era verdadeira ou não. Se as nossas obras são condizentes com aquilo que a gente professava. É um cristão verdadeiro? Beleza, você viveu como um cristão ou você viveu como um ímpio? Porque, embora a salvação seja pela graça mediante a fé, existe a fé que é falsa, existe a fé que é morta. A fé viva, a fé verdadeira, ela é uma fé que produz boas obras, que produz obediência, que produz santidade, ainda que não em perfeição, mas produz uma vida transformada. Então isso precisa ser julgado. E a Bíblia fala sobre esse julgamento. Se esse julgamento será presencial de maneira literal, ou seja, cada um irá estar presente diante de Deus para responder, aí já é uma outra discussão. Eu acredito que não. Eu acredito que o nosso julgamento, ele é justamente esse juízo que acontece dos santos do Altíssimo. Ou seja, quando Paulo diz lá, por exemplo, que todos nós estaremos presentes para ser julgados diante de Deus, eu entendo que é mais uma forma simbólica de dizer que, sim, todos nós seremos julgados, mas não necessariamente isso precisa ser literalmente presencial. Então eu entendo que esse julgamento ele acontece no céu antes de Jesus voltar, o que é bastante óbvio, porque quando Jesus voltar, já estará estabelecido no sentido temporal, no sentido histórico, quem foi salvo e quem foi perdido. Ele vem justamente para tomar os salvos para si e levar a sua igreja para o céu, né? E depois ainda tem a Nova Jerusalém descendo, e aí já é outra discussão. Mas isso já precisa estar decidido quando Jesus voltar. Então me parece que os textos que falam sobre um julgamento, eles são simbólicos no sentido de que não necessariamente um por um será julgado presencialmente, pessoalmente por Deus, mas eles apontam de fato para um juízo formal. E me parece que é esse juízo pré-advento. É um juízo que é necessário. Se haverá o juízo do chifre pequeno, tem que haver o juízo dos santos do Altíssimo. O texto que nós lemos e analisamos, ele fala que no fim desse juízo, os santos do Altíssimo recebem o reino, eles recebem a herança, que é o reino. Olha que coisa interessante. Se os santos do Altíssimo, ao fim do juízo, recebem o reino, isso significa que esse juízo ele precisa determinar quem são os santos do Altíssimo. Porque como que os santos do Altíssimo vão receber o reino se não se sabe quem são os santos do Altíssimo? Então isso precisa ser confirmado no juízo. O juiz ele precisa ter essa certeza, ou uma certeza prévia, ou uma certeza que seja formalizada neste próprio juízo. E aí nós voltamos àquela questão. O juízo é para benefício de quem? De Deus ou das criaturas? Se é de Deus, evidentemente, Deus já sabe exatamente quem são os santos do Altíssimo. Então, não é necessário nem juízo. Mas se é para benefício das criaturas, então é necessário haver um processo para que se saiba quem são os santos do Altíssimo e para que então se determine que os santos do Altíssimo receberão
essa herança, receberão o reino. O resultado do juízo é o recebimento do reino. Então é necessário definir quem são os santos do Altíssimo e definir que os santos do Altíssimo de fato devem receber o reino. Portanto, os santos do Altíssimo são parte do julgamento, eles precisam ser julgados também. O que fica claro aqui é que não tem como separar os santos do Altíssimo desse julgamento. Se o chifre pequeno é julgado, os santos do Altíssimo também precisam ser, porque o julgamento envolve justamente a opressão do chifre pequeno sobre os santos do Altíssimo. Essas são as duas partes do julgamento, então os dois precisam ser julgados, isso é bastante óbvio. Mas existem alguns outros pontos interessantes aqui, porque veja, se os santos do Altíssimo recebem o reino no fim desse julgamento, obviamente não são só os santos do Altíssimo que foram magoados e perseguidos diretamente pelo chifre pequeno. Todos os santos do Altíssimo, desde o início dos tempos, terão de receber este reino, que é o reino eterno. Logo, todos precisam ser julgados desde o início dos tempos. Então esse juízo ele acaba se estendendo para todos os santos do Altíssimo. Agora, existe um ponto interessante aqui, que é o seguinte: o chifre pequeno não ofende e oprime apenas os santos do Altíssimo. Ele também ofende a Deus e, portanto, a Deus como juiz e ao próprio tribunal de Deus. Por quê? Porque ele se coloca como Deus. Ele se coloca como aquele que tem poder para mudar os tempos e a lei, que tem poder para perseguir os santos do Altíssimo, que tem poder para definir quem deve ser perseguido e quem não deve, e, portanto, para definir quem é um crente verdadeiro ou não. Se nós formos considerar que esse chifre pequeno é a besta de Apocalipse, a primeira besta de Apocalipse, ou considerar que também esse chifre pequeno é o homem da iniquidade, lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ou considerar também que esse chifre pequeno é o anticristo, enfim, todas essas figuras são o mesmo poder. Se nós formos considerar isso, então nós entendemos que esse chifre pequeno se assenta no próprio trono de Deus, no sentido de se arrogar ao próprio Deus. Esse chifre pequeno, essa instituição, esse poder, ele tenta se colocar como o próprio Deus. Ele toma para si prerrogativas que são divinas, inclusive a prerrogativa de julgar. Então, muito provavelmente, essa instituição, ela se coloca na posição de definir quem vai ser salvo, quem não vai. Parece ser uma instituição, inclusive, apóstata, porque o próprio texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala sobre a grande apostasia. Esse homem da iniquidade, ele se assenta no trono de Deus e ele é um apóstata. Então, a gente está falando de uma instituição que ela surge do meio do cristianismo, do meio cristão. Provavelmente é uma instituição que se arroga a ser a verdadeira igreja, que se arroga a ser aquela que pode mudar os tempos e a lei, que se arroga aquela que pode interpretar a Bíblia corretamente, que pode definir toda a vida cristã e, portanto, definir a salvação das pessoas. Ou seja, esse chifre pequeno ele não está se colocando apenas contra os santos do Altíssimo, ele está se colocando contra o próprio Deus. É por isso que o texto vai dizer que ele diz palavras contra Deus. Quem tenta se colocar no lugar de Deus, ainda que o faça dizendo que está sob a autoridade divina, este está na verdade sendo contra Deus. Esse é o ponto. Se esse chifre se coloca nessa posição, é preciso haver uma resposta a esse chifre. E a melhor resposta que pode ser dada pelo juiz e pelo tribunal é a seguinte: não, você não julga ninguém. Porque o único juiz aqui é o próprio Deus, e o único tribunal válido é este tribunal celeste. E, portanto, para que isso fique bastante claro, este tribunal celeste ele precisa fazer todos os julgamentos de todos os professos cristãos para que ele se oponha aos julgamentos que esse chifre pequeno fez. Em outras palavras, a melhor resposta que o tribunal pode dar é o próprio tribunal fazendo o julgamento, porque assim se mostra que quem tem a autoridade de fato é Deus e o seu tribunal celeste, e não o chifre pequeno. Então aqui nós temos mais uma razão pela qual todos os santos do Altíssimo, desde o início, precisam ser julgados. Esse julgamento precisa ser formalizado, porque isso é uma resposta ao chifre pequeno. É uma forma de dizer que o chifre pequeno não manda em nada, que o único juiz é Deus, que o único tribunal é o tribunal celeste. E quando nós consideramos as coisas dessa forma, algo muito interessante surge aqui, que é o seguinte:
O chifre pequeno, que é o anticristo, que é a besta, que é o homem da iniquidade, de fato, ele só vai surgir em sua forma plena depois da fragmentação de Roma. No entanto, a própria Bíblia parece indicar que esse anticristo, ele de certa forma existe desde sempre. Paulo vai dizer, por exemplo, que o homem da iniquidade ainda não tinha aparecido, ainda não tinha sido revelado, né, na sua época, mas já operava. Ou seja, aguardava-se uma manifestação mais profunda do homem da iniquidade, mas ele de certa forma já operava. João vai dizer que esperava-se um anticristo, mas que muitos anticristos já existiam. Então, já havia de certa forma o espírito do anticristo na época de João, que é a mesma época de Paulo. Nós também vamos ver lá em Apocalipse 13 que a primeira besta, ela tinha partes dos 4 animais de Daniel 7. Então, embora essa besta ela seja a mesma figura do chifre pequeno, ou seja, esse poder que surge após a fragmentação de Roma, mas ela possui partes de todos os impérios anteriores, da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia e de Roma. E em Apocalipse 17, 18, fica claro que esse chifre pequeno, que é a besta, também é a grande meretriz, também é a grande Babilônia. Então, no fim das contas, é como se a Bíblia estivesse dizendo o seguinte: esse anticristo que surge após a fragmentação de Roma, em certo sentido, ele sempre existiu. Ele só aparece de formas diferentes ao longo do tempo, mas ele sempre existiu. O espírito do anticristo está aí. O anticristo, no fim das contas, expressa todos os grupos humanos ao longo dos tempos, nos seus variados formatos, que buscam se colocar no lugar de Deus e que buscam mudar as leis de Deus e impor as suas próprias leis como se fossem o próprio Deus. Então nós podemos ver vários desses grupos ao longo de muitas eras. A Babilônia já foi esse grupo, a Medo-Pérsia já foi esse grupo, a Grécia já foi esse grupo, Roma já foi esse grupo. E se nós voltarmos ainda, nós podemos ir para aqueles que, por exemplo, levantaram a Torre de Babel. Inclusive, a Torre de Babel dá nome à Babilônia. E o que temos ali são homens tentando se colocar no lugar de Deus, tentando se arrogar ao próprio Deus. E se nós voltarmos mais um pouco, nós temos os antediluvianos, que mais uma vez eram extremamente maldosos e se colocavam como se fossem o próprio Deus. E se nós voltarmos ainda mais um pouco, nós encontramos Caim matando Abel. E por que ele mata Abel? Porque ele desagrada ao Senhor ao fazer algo contrário ao que Deus tinha pedido. Ou seja, ao tentar fazer as coisas segundo aquilo que ele achava correto. É o ser humano se colocando no lugar de Deus, tentando fazer as coisas da maneira humana. Não por acaso, em Apocalipse 13, o número da besta é 666, que é colocado como um número de homem. Então, a besta, o anticristo, tem tudo a ver com a tentativa humana de se colocar no lugar de Deus, de impor regras como se fosse Deus, de elevar o ser humano à divindade. Assim sendo, o que nós temos aqui no capítulo 7 é um juízo entre o anticristo e os santos do Altíssimo, entre aqueles que seguem a homens e aqueles que seguem a Deus.